tarde. Tá todo mundo bem? Vocês conseguiram tomar um pouquinho de café, alguma coisa assim, para ficar acordado para essas próximas palestras? Espero que sim, né? Café é de Deus, amém? Uma bênção, bênção. Meus amigos, é muito bom estar aqui para essa conferência. Faz alguns anos, né? Desde eu consegui participar de novo nesse movimento lindo. E veja bem, alguma coisa fantástica esse lugar que nós temos. Então, obrigado, Pastor Henrique, pelo lugar que nós temos aqui. Vamos agradecer a ele, né? Por esse espaço. Também eu quero reconhecer a liderança da Atos 29 Brasil, o Cristiano, nem sei se ele chegou ainda, mas Pastor Cristiano é uma bênção simplesmente para esse movimento de plantação de igrejas, toda a equipe, né, os gringos que a gente tem com a gente, os gringos, né, sempre falo como se fossem pessoas diferentes, mas é uma bênção estar aqui com vocês. E veja bem, há 14 anos atrás, nós iniciamos a primeira conferência, né? Tivemos a primeira conferência da Atos 29 Brasil, lá na Barra da Tijuca, e essa rede, o movimento, foi mais ou menos um sonho aqui para mim no Brasil, né? Um sonho que eu teria. Vamos ver igrejas centradas no Evangelho, vamos ver um movimento de igrejas totalmente focado em Jesus, e juntos com a visão da Atos 29, Deus fez coisas maravilhosas ao longo dos anos, e muito bom rever vários amigos aqui e conhecer novos amigos também. Glória a Deus. Bênção, bênção, bênção demais, né? Então, essa visão de plantar igrejas centradas no Evangelho ainda está em vigor, né? Eu entendo que alguns de vocês estavam lá em 2010, nossa primeira conferência, e vocês estão aqui agora. Vocês plantaram igrejas que agora estão plantando igrejas. Alguns de vocês foram treinados e vocês agora estão treinando outros homens e mulheres para o propósito da expansão do Evangelho. E tudo isso é glorioso. Tudo isso é a obra do Evangelho, né? Então, agradeço a Deus pelo movimento que Ele levantou, essas igrejas formadas por homens e mulheres que não sacrificaram, talvez melhor dizer, suas convicções bíblicas, nem o seu caráter cristão no altar de qualquer coisa que o grande evangelicalismo no Brasil aceita como normal hoje em dia. Que a gente sabe que as coisas são complicadas na igreja brasileira. Mas sabe alguma coisa? Nós servimos um Deus que vai corrigir a igreja, vai resolver as questões, não é sempre nosso papel. Ele é soberano, Ele está acima de tudo, e Ele vai cuidar, e Ele vai construir a sua igreja. Amém? Está comigo? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo juntos que nós temos. Pedimos, Deus, que Tu possa usar cada palavra que eu vou compartilhar hoje, que Tu possa abençoar cada plantador de igreja, cada pastor, cada esposa do pastor, cada pessoa aqui servindo. Deus, que Tu possa abençoar a igreja oceânica aqui e que Teu nome possa ser glorificado acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ser honestos, a gente sabe que a plantação de igrejas não é fácil, né? E a maioria de vocês tem as cicatrizes da batalha do ministério ao longo do caminho. E se você não tem essas cicatrizes, né, eventualmente você vai ter, inevitável. Muitos de vocês já experimentaram os baixos e os altos na plantação de uma igreja, de um projeto, né? Alguns de vocês viram a sua igreja explodir, simplesmente explodir. E outros de vocês precisavam fechar o seu projeto. E sabe alguma coisa? Ambos são gloriosos e ambos são obras do Evangelho. Alguns de vocês sofreram a traição por parte de pessoas mais próximas a você durante essa jornada, mas vocês ainda estão aqui. Alguns de vocês viram pessoas saindo da sua igreja porque eles não queriam uma igreja centrada no Evangelho, né? E vocês ainda estão aqui. Alguns de vocês tiveram vários desafios familiares. Talvez um filho com problema, com autismo, ou talvez uma situação complicada em casa, talvez uma doença. Mas mesmo assim, vocês estão aqui. E tudo isso é glorioso, é obra do Evangelho. Alguns de vocês foram vistos como fracassados pelas pessoas ao seu redor, mas aos olhos de Deus, vocês foram bem-sucedidos. Mesmo que um projeto encerrou. Sabe por quê? Por uma simples razão. Vocês foram fiéis.
foram fiéis em seguir o chamado de Deus. Novamente, isso é glorioso, é obra do Evangelho. Recentemente, eu cheguei a ter uns 50 anos, né? É incrível como à medida que você envelhece, você tem uma perspectiva diferente com respeito de sucesso. Você reconhece o que realmente é o fracasso, né? Não é o que as pessoas dizem que é o fracasso. O fracasso na plantação de igreja não é um projeto que não funcionou. Não é necessariamente o fechamento de uma igreja. Fracasso não é ter de voltar para casa ou para a igreja-mãe porque as coisas não deram certo. Deixa eu te dizer o que é fracasso. Fracasso é uma vida que não está se rendendo ao Senhor. Isso que é fracasso. Isso que é fracasso. Hoje nós estamos falando sobre a proclamação do Evangelho a outros povos, às nações, às pessoas distantes, diferentes. E meu objetivo hoje é dar alguns conselhos importantes com relação de como a gente acaba trabalhando com um povo que não é a nossa. Mas enquanto eu orava em preparação para essa mensagem hoje, foi como o Senhor me lembrasse alguma coisa importante que nós precisamos também lembrar. Você não é um fracasso. Nenhum de vocês que entra no ministério, que faz o trabalho do Evangelho, que faz com fidelidade, é um fracasso, né? Obviamente, nós carecemos de Deus, mas nele nós temos toda a força do mundo. Então veja bem, sucesso no mundo da plantação de igreja não se trata principalmente de uma questão de frutos, né? Você pode ter 10 pessoas ou 1000 pessoas. Você pode ter centenas de discípulos ou 2 discípulos. O que eu posso dizer para vocês? Sucesso é ser fiel e não frutífero. Não frutífero. Amém? E embora seja verdade, a gente já sabe disso, na maioria das vezes, a fidelidade acaba dando frutos. Acaba produzindo alguma coisa. Até mesmo grandes frutos. Mas não é uma garantia. Não é uma garantia. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que pregaram a vida inteira só para ver uma pessoa convertida. Uma pessoa transformada. O fracasso não é isso. Fracasso, na verdade, é não ser fiel. William Carey, grande missionário, disse algo muito interessante uma vez. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do fracasso. Tenha medo de ser bem-sucedido em coisas que não importam. Na igreja hoje, muitos são famosos mesmo, por sermos bem-sucedidos em coisas que não importam. Meu amigo, compartilhar, proclamar o Evangelho aos diversos povos significa que você precisa estar disposto a abrir mão do que parece importante para seu sucesso na busca de algo que realmente importa, que é a fidelidade. A fidelidade. William Carey falou uma vez também, espere grandes coisas de Deus. Tente fazer grandes coisas para Deus. Mas quais são as grandes coisas que estamos tentando fazer para Deus? Certamente é mais do que ver a nossa igreja ter seu nome conhecido. Certamente é mais do que realizar grandes eventos. Certamente é mais do que ter mais pessoas no nosso culto todo domingo. Certamente é mais do que sermos conhecidas em nossa tribo teológica. Certamente é mais do que conseguir muito repercussão nas mídias sociais, com tudo que a gente faz. Meus amigos, o tempo é curto. Deus está nos chamando para tentar grandes coisas. Muitas vezes, nosso conceito de grande coisa não é conceito de Deus. Proclamar o Evangelho a diversos povos significa alguma coisa. Você precisa se concentrar constantemente no Evangelho. Chandler falou sobre isso ontem. Né? Eu sei que é básico, 101, mas é crucial para nós. Você precisa pregar o Evangelho para si mesmo todos os dias. Todos os dias. Que implica alguma coisa muito importante. Você precisa também ser guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Você não vai ser um grande pregador do Evangelho, um grande professor, um grande testemunha do Evangelho para as nações, se não estiver andando no poder do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo
que faz com que você se centralize constantemente em Jesus. É o próprio Espírito Santo que vai ajudar você a identificar os ídolos que você tem na sua vida. Ídolos que a gente sabe, né? Controle, poder, conforto, aceitação, aprovação, conveniência. É o próprio Espírito Santo que vai te lembrar das verdades do Evangelho todos os dias. Todos os dias. Você precisa pregar esse Evangelho para você diariamente. Mas às vezes você esquece o que é essencial quando você não faz isso. E você começa a não andar com tanta fidelidade. E não andando com o Espírito Santo. É simples, meus amigos. O sucesso na plantação de igreja é dando a sua vida a Cristo todo dia. Andando no poder dEle. Amém? Andando em fidelidade. Fidelidade é o seu chamado. E alguns de vocês já sabem disso. Sabem cognitivamente. Você já foi para os seminários, para as conferências, já estudou no seminário, já pode até pregar essa parte da palavra que estou pregando agora, já estudou, já conhece bem a teologia, já consegue vomitar Keller, ou articular Keller. Veja bem, às vezes você se esquece do essencial, andar em fidelidade e no poder do Espírito Santo. Não há como ir às nações sem fidelidade nas pequenas coisas. O primeiro passo para proclamar as nações é proclamar em seu quintal. As grandes coisas que nós tentamos fazer para Deus não começam necessariamente com uma mudança para um outro país. Começa com a proclamação das boas novas com seu vizinho. Começa com fazendo cultinhos com seus filhos em sua casa. Começa com indo para aquela visita do hospital quando até você não tem tanta vontade, porque você sabe que é um momento precioso e crucial para aquela família. O grandioso é encontrado nas pequenas coisas que são gloriosas. Obras do Evangelho conduzidas pelo poder do Espírito Santo. Talvez para muitos de vocês isso seja intuitivo. Portanto, meu foco para essa palestra hoje não é que é uma palestra, não uma pregação, uma palestra. Não é o que você deve fazer com respeito de proclamar para as nações. Já falei, sejam fiéis e sejam guiados pelo Espírito Santo. Isso vai te levar. Isso já é quase tudo. O foco do meu discurso são as coisas que muitas vezes nos faltam. É nosso envolvimento com diversos povos, com as nações. Então, de uma forma rápida, né? Tenho 7 coisas. 7 coisas que muitas vezes nos faltam, que muitas vezes nós ignoramos, que nos dá muita dificuldade em proclamar o Evangelho para as nações. Amém? Está pronto? Amém? Eu sempre falo para a minha igreja lá no Orlando, estamos juntos? Estamos juntos. Amém. A gente vai olhar em vários exemplos. Homens do Novo Testamento, Pedro, Paulo, Barnabé, Felipe. Vou fazer rápido, né? Mas vou fazer melhor. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Andando no poder do Espírito Santo. Andando em fidelidade. Em Atos 1:8, antes Jesus subiu ao céu, ele lembrou os discípulos desse poder de que precisavam para o seu trabalho. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia está nos lembrando que nós precisamos ir efetivamente para as nações. A Bíblia está nos lembrando também na grande comissão que nós temos a responsabilidade não simplesmente de evangelizar, mas também discipular para todas as nações. Todas significa todas. Veja bem, a glória de Deus vai ser proclamado eventualmente em todo lugar no mundo. E nós temos o privilégio de ser parte dessa obra gloriosa. A questão é, você está pronto? Pode ser que Deus está chamando alguns de vocês hoje. Deus tem agido no seu coração. Pode ser, você não vai para a China, mas você vai para o sertão. Talvez você tenha tempo disponível, Ele está chamando você para ir para o sul do Brasil para ajudar. Reconstruir com essa tragédia. Deus está falando, temos que ouvir. Ide a todas as nações, ide e proclamem, dedica
a sua vida a esse chamado. Então, o que a gente falta na proclamação para os outros povos? Primeiro, eu já falei um pouco na falta de poder. Falta de poder. Meus amigos, vocês sabem que é possível plantar a igreja, é possível treinar homens, construir ministério sem o poder do Espírito Santo. Sabe que é possível? É até possível proclamar as verdades da Bíblia sem o poder do Espírito Santo de certa forma. Porque tem gente que abre a Bíblia que não tem nenhum interesse em proclamar a verdade. É só pelo Deus que vamos dizer, proclamar de tal forma que eles vão ver realmente pessoas impactadas. Nós precisamos ser cuidadosos, precisamos ser mais cuidadosos. Porque às vezes nós andamos no ministério sem o poder do Espírito Santo. E ouçam, o poder do Espírito Santo não é necessariamente, vamos dizer, uma força mística que vem sobre nós com força em determinados momentos. Isso pode acontecer até de certa forma, mas o poder do Espírito que eu estou falando aqui, no contexto da proclamação das nações, requer uma coisa, que é comunhão diária com Jesus. De fato, eu não conheço nenhum missionário eficaz que não está em comunhão diária com o Senhor. É preciso, e todos nós, de certa forma, de alguma forma, somos missionários, né? Somos missionários. Paulo certamente estava em comunhão diária. Ele, nosso exemplo, né? Paulo cantou na prisão. Meu amigo, para cantar na prisão, você precisa ter comunhão diária com Deus. Quem proclama tem que ter uma mensagem que é coerente com a sua vida. O mundo e até a igreja não espera perfeição, mas pelo menos coerência. Eu não estou dizendo que a gente não deve esperar por perfeição, até a Bíblia fala sobre isso. Mas o que a maioria das pessoas eles vão presumir que nós falhamos, que a gente vai falhar. Mas eles querem pelo menos alguém que é coerente com a mensagem que ele prega. Será que nós somos coerentes? Coerência significa que nós temos uma vida, ou exige que nós temos uma vida que está na palavra, na oração, na intercessão, uma vida de comunhão, porque, meu amigo, não há poder sem a palavra, não há poder sem a oração, não há poder sem a genuína comunhão com Deus. A vida inconsistente com sua mensagem vai andar sem o poder do Espírito Santo, simples assim. Você pode ser um bom comunicador, mas você vai acabar com religiosidade sem poder. E se você entrar no campo missionário sem poder, você vai ser esmagado. You're going to get crushed. Crushed. E muitas pessoas são esmagadas, porque muitas vezes eles estão mais preocupados sobre seus objetivos do que o que Deus quer que eles façam. Fama, porque nós vivemos numa cultura hoje em dia que até quer fama para os missionários. Imagina a loucura. Aplausos dos homens. O Espírito Santo, o poder desse Espírito não quer coexistir com ídolos. Ele flui de uma vida daqueles que se rendem a Ele. E até tem gente que sabe muito sobre essas tribos, muito sobre essas nações, estudam bastante. Alguns passam muito tempo estudando aqueles que querem alcançar, mas não passam tempo suficiente em comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus e Ele vai te orientar todos os dias, inclusive com agendamentos divinos, todos os dias, divine appointments. E você vai alcançar as pessoas certas no tempo de Deus. Os resultados virão, o poder do Espírito produz resultados no tempo de Deus, na maneira de Deus. Basta ser simplesmente fiel. Mas vamos dar um passo para tirar isso por um momento. E vamos falar um pouco sobre esses povos diversos que o Senhor está chamando a gente a alcançar. Porque isso traz alguns desafios únicos. Por um lado, nós estamos vivendo num mundo que é cada vez mais, vamos dizer, próximo um das outras do que nunca. A tecnologia, a mobilidade, a trouxer umas nações, inclusive, até nossa porta. É verdade, não é?
Não simplesmente pessoalmente, mas também virtualmente. Para a maioria de nós, a tarefa missionária, né, não está mais confinada a determinado grupo de pessoas. Ela é banhada por uma pluralidade de pessoas de todas as nações que podemos acessar a qualquer momento, se soubermos o idioma. E mesmo que nós não sabemos, ou saibamos, ainda há Google Tradutor. E veja bem, com AI, vai ser incrível a oportunidade de evangelizar. E apesar de todas as oportunidades virtuais que nós temos para proclamar o Evangelho às nações, a imigração ainda está acontecendo. E está também trazendo essas oportunidades pessoais. Há anos atrás, trouxe os japoneses para São Paulo. Trouxe os cubanos para Miami. Trouxe os italianos para Boston. Agora está trazendo os brasileiros para Flórida, né? Particularmente Orlando, Miami. E também trouxe vários nordestinos para a cidade de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, qual é o meu ponto com isso? Tanto essa questão virtual, acesso que nós temos com as nações, mas também os imigrantes em nosso meio, nos dá uma oportunidade para proclamar o Evangelho para as pessoas que só 10, 20, 30 anos atrás a gente não tivemos essa oportunidade. Que coisa gloriosa! Coisa linda! Portanto, quero fazer uma espécie de saudação, né? Greetings. Da minha casa lá no Orlando. Que lá no Orlando a gente está experimentando isso. Né? Uma cidade que tem bastante brasileiro, tem muita gente mudando para lá. Mais que 150 igrejas brasileiras em Central Florida. Não estou brincando. Eu tenho o privilégio de pastorear uma, né? E a maioria de vocês conhece a minha história, mas se não conhecem, eu também tive experiência de imigrante. Morei aqui no Brasil por 10 anos, no Rio de Janeiro, por 10 anos, Barra da Tijuca, e basicamente eu virei relativamente brasileiro. Eles brincam, né? Que eu sou mais carioca. É verdade, de certa forma, né? Eu quase quero dizer que eu sou brasileiro, mas eu não sou. Mas de vários aspectos eu sou. E eu não vou falar, porque eu acho que eu vou acabar ofendendo alguma pessoa aqui. Mas olha, cheguei no Brasil, não vou contar histórias, uma história rápida que alguns de vocês até conhecem. Primeiro ano aqui, estava com a minha bicicleta que eu trouxe dos Estados Unidos, um Trek muito caro, não sei por que eu trouxe. Estava andando na praia nessa bicicleta, parando perto do Windsor Hotel, pastor, e tranquei a bicicleta, desci para jogar vôlei, jogava vôlei, muito na época, né? Até eu achei um pouco esquisito que todo mundo estava de sunga, mas isso é outra coisa. Eu não entendi isso, para ser honesto. Mas eles jogaram bem, né? Então, estou lá, jogando vôlei com eles. E eu subi para pegar a minha bicicleta para voltar para a minha casa. Cadê a minha bicicleta? Não estava lá. Eu falei com a cara do quiosque lá, posto 3. Meu português limitado. Cadê? Where's my bike? Cadê a minha bicicleta? Where's my bike? Ele olhou nos meus olhos e ele falou, já era, cara. Estava tentando traduzir isso, já era, porque em inglês already was, que não faz sentido. Aqueles de vocês com letras entendem isso? Already was? What is that? Meus amigos, 10 anos depois, eu falei, já era para Rio de Janeiro. Voltei para os Estados Unidos, né? Mas eu amo o Brasil, voltaria facilmente. Tá? Tem que convencer a minha esposa, né? E agora estou lá na igreja. Mas então, eu tenho essa chamada meu único, né? Mas como imigrante no Brasil por 10 anos, eu posso me identificar com a experiência dos imigrantes que chegam lá. Mas eu não estava preparado para alguns desafios que a gente teria lá na First, né? Com tanta diversidade. Primeiro, porque a nossa congregação, nós temos todo o Brasil. Eu sou pastor do Carioca, também dos paulistas. Eu sou pastor dos gaúchos, também dos nordestinos. Também pessoal da Amazônia e Curitiba também. E nem todos são iguais, obviamente. Obviamente, nem todos são iguais.
Eles têm perspectivas bem diferentes. E além disso, sendo na igreja regional, nós recebemos pessoas de todas as denominações também. Então você pode imaginar a diversidade de igrejas no Brasil. Temos muitos, né? É muito diversificado o Brasil, né? Imagina trazendo todas as histórias, tradições, e liturgias e ênfases teológicas, primárias e secundárias. Imagine juntando tudo isso e tenta fazer que isso funcione. Diferentes culturas, até teologias, e para mim, proclamar o Evangelho a diversos povos, pelo menos brasileiros, não tem sido uma opção, é um mandato. Eu não tenho opção, precisava mudar certas coisas. Exige muito cuidado, muita flexibilidade, muita contextualização e muito amor. E muita paciência. Portanto, quero encorajar você. Pense como um missionário no seu bairro. Porque talvez você não tenha pessoas de todas as nações, mas a maioria de vocês estão em cidades que têm imigrantes, que têm pessoas, pelo menos, vindo de outros lugares no Brasil, que têm a oportunidade de receber refugiados de vários países, que têm a opção de impactar pessoas que falam uma língua diferente. Não despreze essas oportunidades, existem. Hoje você já está em outros lugares da Europa, ou talvez em outro país. Hoje vocês têm outros desafios, até desafios muito mais desafiadores do que o meu em particular, vamos dizer. Vocês talvez tenham ateus, agnósticos, budistas, muçulmanos, tribos indígenas, ambientes mais desafiadores. Mas os princípios ainda são os mesmos. Não sufoque a obra do Espírito. Ande em fidelidade e em comunhão com Jesus, no poder do Espírito Santo. Não ande sem poder, amigo. Não ande sem poder. Número 2, não vou mais rápido para o resto. Não seja preconceituoso. Não seja preconceituoso. Essa é a segunda coisa. John Stott nos lembra que o Evangelho é global. John Stott falou, devemos ser cristãos globais com uma visão global, porque nosso Deus é um Deus global. Eu fico surpreso constantemente com o número de pastores que não têm nenhuma visão global. Nenhum interesse global. Nenhum investimento global. E eu não posso deixar de pensar que parte do problema, na verdade, é problema de preconceito. Ninguém quer falar, eu sou preconceituoso. Eu entendo isso. Mas talvez você não ache. Poucos dizem que tem. Mas o preconceito se revela quando acreditamos funcionalmente que o Evangelho é para um grupo de pessoas e não para outro. Né? Ou que a pregação do Evangelho deve ser para um grupo de pessoas e não para outro. E esse problema é antigo. Pedro tinha esse problema. De fato, em Atos 10, encontramos a história de Pedro e Cornélio. Pedro era um judeu devoto e, no início, tive muita dificuldade com a ideia de pregar apenas aos judeus. Pregar aos gentios, perdoe. No entanto, foi por meio de uma visão do Espírito Santo, uma visão que ele entendeu que o Evangelho é para todas as pessoas. Para todas as pessoas, não apenas para os judeus. De fato, quando ele proclamou a mensagem de Cristo a Cornélio e sua família, o Espírito Santo veio sobre eles confirmando que Deus nos mostra, que Deus nos mostra alguma coisa muito importante, que Ele não mostra favoritismo, mas aceita aqueles de todas as nações que o temam. Atos 10. O Evangelho para as pessoas de quem gostamos e para as pessoas de quem a gente não gosta. Para as pessoas que odiamos e para as pessoas que nós amamos. A proclamação do Evangelho nunca deve ser limitada por raça, etnia ou status social. E o preconceito também pode ser alguma coisa sutil. Alguns de vocês têm a visão de uma igreja para a qual vocês querem pregar. Né? Particularmente isso é forte na temporada de plantar uma igreja. Mas às vezes, o conceito das pessoas que você quer ter na sua igreja é diferente do que as pessoas que você realmente tem. E Deus não está dando uma escolha para você. Você está pensando demais sobre o perfil das pessoas que você quer alcançar, que você quer ter, e Deus está falando, não, mas isso é o seu rebanho.
são essas pessoas aqui. Não são as pessoas perfeitas, não são os melhores líderes, não são as pessoas mais capacitadas, não são as pessoas mais intelectuais, não são essas pessoas que eu te dei, mas eu te dei as pessoas conforme com a sua capacidade para esse momento, porque eu sou soberano, eu sei o que estou fazendo. Para de pastorear uma igreja que não é sua. É importante pastorear a igreja que Ele te deu. Amém? Palavra para alguns de vocês. O preconceito, então, pode ser perto de casa. Que veja, que eu falei, é preconceito. É preconceito. Preconceito também pode ser perto de casa. Talvez você não tenha nenhum problema com a ideia de pregar o evangelho para os chineses, lá na China. Mas talvez você não queira pregar o evangelho para um petista ou um bolsonarista. Quem te frustra mais? Quem te frustra? Que você não quer compartilhar com ele e com ela? As pessoas para as quais você acha que não vale a pena pregar por causa da cor da pele, por causa do status social, estão abaixo de você? Ou pessoas que não são suficientemente intelectuais para você? Você sabe, o mundo defende, isso é interessante, o mundo defende a diversidade, mas eles não sabem como desenvolver a harmonia em torno dela. Mas o Evangelho e missões faz com que as pessoas tenham um coração para a diversidade, que acaba eliminando o preconceito. Então, se você quer que a sua igreja desenvolver um coração para a diversidade, faça missões. Leva as pessoas fora da zona de conforto. E eles naturalmente vão apreciar e valorizar a diversidade. O líder com preconceito, mesmo sutil, terá uma igreja que nunca vai atingir seu potencial redentor. Portanto, falamos sobre a falta de poder e preconceito. Também nós temos a falta de presença. Amigos, para proclamar essas boas novas, precisamos ser presentes. Diversos povos requerem tempo e energia. Não simplesmente aprendendo a língua deles, um idioma. Às vezes, uma linguagem cultural que você precisa aprender. Não necessariamente uma outra língua. Estar presente significa que você está acordado, ouvindo, envolvente, amoroso nessa linguagem que eles estão falando. Você está presente. Mas tudo isso é difícil quando você está distraído. Quantas vezes nós vemos plantadores de igrejas, pastores, trabalhando sem fim nos seus websites, nas suas mídias sociais, ignorando as pessoas que eles têm. O missionário não está preocupado em construir uma marca. Ele está presente para o povo que ele vai servir. Não se distraia. Não seja o pastor cuja igreja prega uma marca, um ministério, mas não Jesus. Renato Ladório disse uma vez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Muitas vezes nós pensamos, ao cantar as pessoas sobre nossa igreja, nós estamos fazendo evangelismo. Eles não são a mesma coisa. Seu trabalho não é proclamar uma marca, é proclamar o Rei dos Reis. Amém? Posso ver glória a Deus? Amém, amém. Gente, quando me mudei para o Brasil em 2009, agradeço a Deus, porque as redes sociais não eram tão importantes. Provavelmente teria me prejudicado no meu trabalho. Eu sei que não faço. Amigo, você não pode pastorear toda a internet. Mas você pode discipular um jovem casal em sua igreja. Você pode convidar seu vizinho para café. Você pode ser coach para o time do seu filho de futebol. Você pode estar presente. Para de gastar tanto tempo com caixas de perguntas.
passe mais tempo com pessoas reais e você vai aproveitar as oportunidades. Eu não estou dizendo que é sempre errado, mas algumas pessoas erram em excesso. Amém? Pensa em Filipe, em Atos 8, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a falar eu sempre tenho dificuldade com essa palavra, eunuco, obrigado, que buscava compreensão das Escrituras. E ele aproveitou essa oportunidade. Ele explicou a profecia de Isaías e proclamou Jesus. E essa cara, ele acreditou, foi batizado no local, levou o evangelho depois da sua terra natal, glória a Deus. Irmão, mais uma vez, devemos estar mais atentos à liderança do Espírito Santo, aproveitando as oportunidades, estando presente. Vamos passar para o número 4 aqui. Além de falta de presença, também nos lidamos com falta de foco. A missionária Lucy Peabody falou, grande parte do nosso cristianismo não vale a pena ser exportada. Está falando com a americana. Mas a graça de Deus é o presente mais precioso que podemos enviar. Na proclamação a povos distantes, muitas vezes, nós concentramos em exportar programas, inclusive o Rafael falou um pouco sobre isso ontem, e costumes da igreja, negligenciando o poder ou a proclamação real do Evangelho. Né? Sabemos que toda entidade de envio tem a tendência de colonizar, de uma forma ou outra. Né? Isso pode ser problemático, mas não é escopo de hoje entrar em todas as nuances dessa questão de colonização. Tem as pessoas muito mais espertas sobre isso. Talvez Pedro pode vir aqui e falar sobre essa questão. Olha, mas vemos a evidência no vestuário, nos costumes, na ênfase teológica de quem o Evangelho foi proclamado. Vemos isso nas denominações aqui no Brasil, ainda hoje. Algumas coisas que, francamente, olhando só humanamente, não faz muito sentido. Por exemplo, você está num lugar que é 40 graus e todo mundo tem que usar, né? Tem que usar ternos e vestidos super longos, né? Para ir para a igreja. Isso faz sentido no norte dos Estados Unidos, mas não faz sentido no sertão. Em muitos lugares no Nordeste, mas ainda é assim, né? É costume. Não estou dizendo que é errado, é costume. Mas costumes que vêm de outros países, em termos de liturgia, música, programas como a gente chama em inglês seeker sensitive, a ideia de buscar, de ser muito relevante, quase um culto que não é crente e tudo tal, são exportados a pequenas comunidades no interior do Brasil aqui, né? Que não tem nada em comum com o que está acontecendo lá no sul da Califórnia. Então, muitas vezes, aqui a gente acaba fazendo os programas, as formas se tornam mais importantes do que a função. Uma contextualização deficiente se manifesta e é empacotada para um público faminto, às vezes de lugares no terceiro mundo, dependendo de onde está, né? Então, quando eu falo sobre falta de foco, eu não estou falando apenas de distração. Eu estou falando de tomar forma e fazer essa forma, né? Tomar essa forma, fazer essa forma mais importante que a própria mensagem de Cristo. É por isso que tem muitas igrejas que são mais entusiasmadas com células do que o ponto dessas células, que é glorificar Cristo. Que tudo acabou sendo sobre a forma e não sobre a função. Vamos ter mais células. Amém. Mas qual é o fim dessas células? É fazer discípulos? É glorificar Cristo? Ou só ter mais células? Eu não estou contra a célula, tá bom? Uma ênfase exagerada na forma vai acabar por sufocar a mensagem, a proclamação. E a falta de foco ocorre quando nós pegamos questões teológicas secundárias e as tornamos primárias. E se você fizer isso de uma forma consistente, você vai alcançar as pessoas com um evangelho truncado, um evangelho incompleto. Em alguns casos, até um evangelho falso.
E você vai sempre limitar o seu alcance, desde que torne primárias as questões secundárias. Eu não consigo pensar em alguma coisa menos eficaz, ou melhor dizer, mais oposto à missão eficaz, do que decidir acampar em cada questão polarizadora. Você pode ser calvinista, nós somos. Mas se você liderar sua missão ensinando apenas a eleição toda semana, nem João Calvino se orgulharia em você. Você pode ser complementarista, nós somos, a grande maioria aqui. Se não for, talvez você vai ser convertido. Brincando. Mas muitas vezes a gente dá tanto ênfase nessa questão, nós estamos policiando tudo que a mulher está fazendo, e tem homens sem qualificação que estão fazendo muita besteira, gente. Vamos limpar um pouco da casa masculina também, em vez de policiar toda a internet, que não tem nada a ver com a nossa igreja local. Vamos focar na nossa igreja local e deixar Deus cuidar dessas questões. Vamos orar para aqueles que estão naquelas situações. O missionário tem que focar na coisa principal. Amém? O foco se revela em uma obsessão com uma ênfase teológica com nossa tribo. Conhecer nossa tribo, proteger nossa tribo. Se eu tivesse que simplificar, eu diria o seguinte: você precisa, veja bem, você precisa passar mais tempo pensando na tribo que deseja alcançar e não apenas na tribo teológica da qual faz parte. Proclamar o Evangelho requer foco. Proclamar o Evangelho às nações requer foco. Paulo disse: fixe seus olhos em Jesus. E esse foco vai resultar em uma grande e natural contextualização do Evangelho. Em Atos 9, após a experiência na estrada, né, Damasco, Paulo se tornou um dos missionários mais zelosos do mundo. Ele viajou bastante para divulgar o Evangelho, pregava tanto para judeu, também para gentio, adaptando a sua abordagem para culturas diferentes. Ele era focado. Atos 17 também nós vemos em Atenas. Ele estava conversando com filósofos gregos para pregar o Evangelho. Seu foco singular em Jesus e uma vida coerente com o Evangelho. E o que aconteceu? Fizeram com que ele alcançasse diversos povos. Paulo foi o maior exemplo de contextualização no Novo Testamento. Ele tinha uma sensibilidade cultural, né? Buscava pontos em comum. Ele não procurou ser polarizador desnecessariamente. Ele se tornou todas as coisas para todos os homens, para que alguns pudessem ser salvos. Amém? Sabe, eu já ouvi literalmente mais que 100 mensagens sobre contextualização. Já nos meus eventos no Brasil ao longo dos anos, pelo menos 100 mensagens sobre boa contextualização. Mas eu vou dizer, para contextualizar, você não precisa mudar a mensagem do Evangelho. Nem precisa mudar as características básicas de quem você é. Você só precisa ter foco, andar no poder do Espírito Santo e viver uma vida fiel a Jesus. E você vai naturalmente contextualizar o Evangelho. Que você vai estar em sintonia, andando com o poder de Deus onde você vai. Não estou dizendo que você não deve estudar o povo. Não estou dizendo que você não deve fazer seminário, entender melhor. Eu não estou desprezando nada disso. Mas sem fidelidade, sem andar no poder do Espírito Santo, você vai ter alguma coisa muito legal na carne. Amém? Então, vamos chegando aqui. Número 5, falta de empatia. Isso vai rápido agora. Seja empático. Não seja um idiota. Não seja uma pessoa polarizadora. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que sabem o quanto você se importa. Essa é uma verdade fundamental. Eu sei que é clichê, mas é uma verdade fundamental. Alguns de nós não temos empatia, isso fica evidente. Essa é a primeira pergunta que você pode precisar se perguntar se você não estiver vendo frutos no seu ministério. Eu sou uma pessoa com quem as pessoas, quem as outras gostam de estar perto.
Um pastor sem empatia tem uma vida incoerente com a mensagem que ele prega. E ninguém numa terra distante está interessado em ouvir o que você tem a dizer, se você está assim, né? Pode gastar todo o seu tempo tentando contextualizar, mas vai ganhar pouca força se você não demonstrar o fruto do Espírito. Melhor contextualização é exibir, demonstrar, mostrar o fruto do Espírito na sua vida. Essa é a contextualização. Número 6, falta de humildade. Orgulho precede a queda. Então seja humilde. Sem humildade, não há testemunho genuíno do Evangelho. Seja humilde. Nós sabemos que muitos pastores e teólogos hoje em dia, eles têm um complexo de Messias. Nós, americanos, não somos ótimos nisso. Mas eu vejo isso no Brasil também. Acreditamos que realmente nós temos a solução para todos os problemas que existem e podemos declarar para todas as soluções que nós temos. A gente não sabe como dizer, eu não sei. No entanto, a proclamação das nações exige uma humildade em nosso espírito, em nossa abordagem, em nossa comunicação. Sem humildade a longo prazo, o que a gente acaba fazendo? A gente até pode produzir discípulos, mas eles acabam sendo como nós, arrogantes. E eu vi em alguns casos, comunidades até não gostando da igreja, por causa do missionário, que criou missionários, que produziu discípulos que eram como ele, e ninguém gostava dele, nem os discípulos dele. Até foi um mau testemunho crescendo. Acontece, meus amigos. E às vezes a arrogância cria corações duros, que tem uma mensagem dura para o povo. Não vai funcionar nas nações no longo prazo. Temos que trabalhar juntos. Precisamos trabalhar juntos. Barnabé era filho de encorajamento na igreja primitiva. Atos 11, quando a igreja em Antioquia começou a crescer com uma congregação bem diversa, né? Diversificada, judeu, gentil. Barnabé foi enviado para incentivar eles. Ele foi um exemplo disso, de parceria. Precisamos fazer mais juntos, meus amigos. Para alcançar as nações, você precisa trabalhar com pastores na sua comunidade. Lá ou aqui. Precisa conectar com as pessoas. Então quase chegando ao fim aqui. Falamos que impede a proclamação para as nações. A falta de poder, o preconceito, a falta de presença, a falta de foco, a falta de empatia, a falta de humildade. E por fim, eu quero sugerir, talvez o maior problema, a falta de urgência. A falta de urgência. Carl Henley disse certa vez, o Evangelho é só uma boa notícia, se chegar a tempo. Deixe-me compartilhar uma história com vocês sobre urgência e sobre o tempo de Deus. Às vezes pela manhã, lá nos Estados Unidos não é diferente aqui no Brasil, né? A gente está preparando nossos filhos para ir para a escola. Eu tenho 3 filhos, 13, 11 e 5. Meus filhos precisam de ajuda. Sair da casa não é fácil. Uma das coisas mais difíceis é colocar 3 crianças no carro para ir para a escola. No carro com mochila, lancheiras, flauta, porque iPads que a gente tem lá, né? Muito chique, né? Laptops para minha filha mais velha. Sem falar em dever de casa. Você quase precisa ter um mestre em administração para organizar, para preparar todo mundo, para entrar no carro todos os dias. E eu adoraria dizer que meus filhos acordam, a gente está pronto, sai da cama facilmente, entra no banho, preparam, toma café de manhã, mas não é assim, é sempre assim. Sai do banho, está demorando muito. Sai da cama, não pode ter mais 5 minutos. Agora toma seu café de manhã, está demorando muito. E entendemos que as crianças nem sempre têm a senso de urgência e a oportunidade que nós temos. No entanto, isso não significa que para nós, para pais, não pode ser frustrante. Muitas vezes eu sinto que estou dizendo a mesma coisa, de novo. Carioca, né? Mesma coisa. Mas eu tenho certeza que você já experimentou isso, alguns de vocês com filhos, né?
Então, o que a gente fez? Eu tive uma solução. Eu comprei um cronômetro. E nesse cronômetro aqui, funcionou, nada estava funcionando, tudo demorando demais. Falei, olha, a gente vai usar isso. E sabe alguma coisa? Começou a funcionar. Quem aqui já tem? Tem ninguém, né? Mas depois, alguns de vocês vão procurar na Amazon mesmo. Então, o que eu fiz? 7 minutos para banho, que eu acho demais, mas meninas, né? 10 minutos para café de manhã, 5 minutos para sair da cama, e funcionou bem, pelo menos com meu filho de 5 anos. Que ele demora demais para tomar café de manhã. Então, eu falei, Joshua, veja bem, você está demorando demais. Ele não gosta de ovos, né? Então, e brasileira quer que ele come ovo. Não tem essa coisa de cereal, meio besteira, né? Lá, minha esposa brasileira, né? Tem como tomar café apropriado. Então, ovo, pão, enfim. Não quero tempo curto aqui, então vou tentar terminar aqui. Então, Joshua, você tem 10 minutos para tomar café de manhã. E ele conseguiu, graças a Deus. Ele conseguiu tomar café de manhã. No próximo dia, foi uma sexta-feira, próximo dia, a gente acordou, eu estou lá tomando café de manhã. Ele pega o cronômetro, ele chega lá, coloca lá, e fala, papai, sabe alguma coisa? Papai, você tem 10 minutos aqui para tomar seu café de manhã. Só que foi sábado, né? Sábado. E até para pastor, a gente não tem sábado e domingo, a gente só tem sábado, né? Então eu falei, que coisa fofa, que a mãe foi fofa, né? Mas a gente não está com pressa, mas ele não estava entendendo essa parte. Não, você vai tomar seu café aqui. Mas a gente tem plano, a gente vai ser mais relaxado hoje. Não. Ele ficou um pouco bravo comigo quando eu passei o tempo, tudo e tal. Mas pelo menos eu entendi que ele entendeu o sentimento de urgência, que é uma coisa boa. Veja bem, a tarefa da proclamação ao Evangelho para as nações realmente é uma tarefa urgente. Tarefa urgente. Evangelizar urgente, discipular urgente, plantar a igreja urgente. Você precisa fazer certas coisas e você precisa fazer certas coisas logo. E quer saber, o Senhor, Ele tem o direito de mandar tudo isso. Mas às vezes aqui a gente acaba fazendo, a gente vira o jogo, vamos dizer. Contra o Senhor, a gente fala, Deus, você tem 10 minutos para causar a minha igreja crescer. Deus, você tem 5 minutos para essa cura que eu quero que a minha esposa tenha nesta área na vida dela. Deus, você tem 15 minutos para eu ter muita fama lá na internet. Deus, eu quero que você faça essas coisas. Seja falado sutis, orações sutis, ou alguma coisa expressa para todo mundo. E sabe alguma coisa? Nessa obra missionária linda que nós temos, nós não podemos esquecer que Ele é dono do nosso tempo. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E Ele vai causar a gente fazer grandes coisas para Ele no tempo dele. Mas mesmo assim, o tempo realmente é curto. A obra é essencial. E, eventualmente, está ouvindo? Para cada um de nós, o tempo vai chegar. E eu quero que Ele fale para você e para mim. Well done, my good and faithful servant. Serva fiel. Você foi fiel. Você plantou. Você fez a obra. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Posso orar por vocês? Vamos orar. Deus, obrigado por tua bondade para conosco. Obrigado, Deus, pelo esse privilégio que nós temos de evangelizar as nações, de proclamar as verdades das Escrituras para as nações. Deus, que Tu possa nos utilizar. Nós somos
aqui prontos para ouvir a Tua voz, o Seu direcionamento do Senhor. Nos ajuda com cada passo, que possamos ser fiéis, que possamos ser pessoas cheias de Ti, andando nesse poder, que possamos ser crentes coerentes com a mensagem que a gente prega, e acima de tudo, que possamos trazer muita glória ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado.